Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para mais uma live. Esperar a professora Patrícia entrar para convidá-la. A professora Patrícia entrou, chamando ela. Olá! Boa noite, Revista Temporalidades, Ana Carolina, boa noite a todos. Boa noite, professora Patrícia. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo, e com vocês? Tudo jóia. Vou te pedir para você só abaixar um pouquinho, que tá um pouquinho alto assim a câmera. Só dá Pois não, uma abaixada. ora, Só para te enquadrar melhor. Melhorou agora. Isso. Ótimo. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar mais um início aí a mais uma live da revista Temporalidades. Em primeiro lugar, em nome da comissão da revista, queria agradecer muito a professora Patrícia Ferreira por ter aceito o convite de estar aqui essa noite com a gente, falando um pouquinho sobre as pesquisas dela, sobre um pouquinho sobre a justiça eclesiástica, sobre religiosidade colonial. Então, mais uma vez, professora, obrigada pelo aceite e participação aqui nas lives da nossa revista. E agradecer também ao pessoal aí que está entrando para acompanhar. Dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, é só deixar aqui no comentário, na live mesmo, que aí, durante a live, a gente vai tentando responder as perguntas. A professora Patrícia vai tentando responder. Então, vou te deixar falar inicialmente, depois eu faço uma apresentaçãozinha sua e a gente já vai conversando. muito bem, boa noite a todos uma vez. Agradeço o convite agradabilíssimo da Ana Carolina, da Revista Temporalidades, parabenizo pelo trabalho atuante, dinâmico, isso é muito importante hoje para a pesquisa histórica, para dinamizar ainda mais os estudos, para valorizar mais as nossas fontes de história do Brasil, de história de Minas Gerais, e é uma alegria muito grande poder partilhar esses temas de pesquisa, tão caros à minha formação, como eu disse, né? Que de certa forma me forjaram pesquisadora, historiadora, é uma alegria muito grande poder partilhar, ainda mais com um público aí abalizado e que está atuante através da revista, através das pesquisas. Então, uma grande alegria. Muito obrigada pelo convite e é um prazer. Por nada. Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, né? A professora Patrícia é graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre e doutora em História Social pela USP, fez um estágio pós-doutoral na UFMG. Ela é autora dos livros Poder e Palavra, Discurso, Contendas e Direito de Padroado em Mariana, e do livro Excomunhão e Economia da Salvação, As Queixas, Querelas e Denúncias no Tribunal Eclesiástico de Minas Gerais no século XVII, que inclusive foi o livro que nós indicamos essa semana no nosso tópico de dicas de leitura, que nós fazemos semanalmente. Ela também é organizadora da coletânea Justiças, Direitos e Bem Comum na administração dos Impérios Ibéricos do Antigo Regime. Publicou vários capítulos em coletâneas especializadas de história e artigos acadêmicos no Brasil e em Portugal. É especialista, né, na área de história religiosa, colonial, justiça. E aí, professora, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como que foi mesmo o início das suas pesquisas, de onde surgiu o interesse, né? Como que foi o início que você iniciou suas pesquisas na temática de
de justiça na colônia, especificamente a parte religiosa. Enfim, falar um pouquinho da sua trajetória mesmo, assim, de pesquisa. Ótimo, boa pergunta. Eu comecei a estudar muito cedo, né? Eu sempre gostei muito, assim, de leituras, não havia, assim, dificuldades nesse sentido, porque eu sempre fui devoradora de livros. E para a gente aprofundar esse tema de legislação no século XVIII, já dizia Caio Prado Júnior que você vai mergulhar no cipoal, né? Mas no primeiro período de história, eu fiz parte de um núcleo de estudos, até rendo muito agradecimento à professora Miriam Bahia, que está no UFMG, né, na arquitetura, núcleo de história da ciência e da técnica. E aí, pesquisando a história da ciência, né, desde o século XIX, e até tratado de medicina. Mas eu queria entender as relações da igreja, do poder eclesiástico. Eu sempre tive essa curiosidade, devido à minha infância, numa cidade barroca, ultra religiosa, vindo de uma família também que seguia, que acompanhava essas tradições religiosas, tendo eu, de criança, acompanhado muitos cortejos, aqueles dramas barrocos. Aquilo parece que paira no seu subconsciente e você leva aquilo consigo e fica com uma vontade de certa forma, elucidar, de desvendar. E eu tinha, no boom, né, quando eu entrei na graduação, nos anos 2000, ainda estávamos naquele boom de pesquisa, até pus aqui para falar para vocês, da Laura de Melo Souza com os costumes, com as devassas, o Diabo e a Terra de Santa Cruz, a tentativa de explicar a colônia por meio do conceito primordial do Sérgio Buarque de Holanda, visão do paraíso, associando a colônia, né, àquela ideia de purgatório, inferno, a geografia do além, propriamente dita, né? Então, influenciada por esses estudos, eu tinha um desejo de entender a colônia na perspectiva das relações matrimoniais, dos sacramentos da igreja. E daí, eu comecei a estudar isso, comecei a ver registros de batismos, registros paroquiais, e os livros, né, das paróquias, registro de batismo, óbitos, casamentos, a documentação. Quando eu cheguei e fui estudando isso ao longo da minha graduação, e fiz um projeto de monografia, no final, para o bacharelado. E outro agradecimento aqui, o professor Dr. Renato Pinto Venâncio, vendo o projeto, ele falou assim, por que você já não escreve esse projeto para o mestrado, não é? Está muito bacaninho o projeto. E, de repente, você vê lá uma linha. E o meu orientador na época, o professor Dr. Carlos Bacelar, meu maior incentivador, grande incentivador, ele olhou para aquilo e falou assim, olha, nós já temos muitos estudos, né, com registros de batismos, Iraci Del Nero, muitos estudos, Maria Beatriz Lisa da Silva, Luciano Raposo, e eu estou percebendo no seu trabalho uma discussão muito interessante nos textos da própria igreja, nas cartas pastorais, você percebendo essas tensões entre a igreja e o Estado, Sim. nos próprios textos pastorais. Porque nós estamos falando de uma ordem que bebe nos cânones e nas leis civis, né? Então, eu comecei a ver os livros de visitas pastorais. E aí surgiu essa proposta desse meu primeiro livro, que é O Poder e Palavra, né? Todos vocês conhecem O Poder e Palavra? Nesse Sim. livro, eu estudo o padroado, mas por meio do discurso eclesiástico para toda a população, para todo o rebanho. Só que o discurso eclesiástico, ele era polivalente. Ele estabelecia como múltiplos destinatários, não apenas a mulher, como eu inicialmente queria estudar, né? Mas a população escrava, os senhores de escravos, os agentes da coroa que concorriam com os bispos em jurisdição. E ali, dessa primeira verticalizada que eu dei, né, na minha agenda de pesquisa, eu pude perceber como esse tema do padroado é rico. E aí entrou minha verve, né? E essa animação toda que eu tinha para a leitura. Porque não basta você ir para a documentação apenas estudando a documentação eclesiástica. Você tem que fazer as outras, buscar essas compreensões na historiografia. E você tem textos seminais surgindo também nos anos 90, os estudos da Iris Cantor, da Patrícia Cid, em Cambridge, né, foi publicado no Brasil pela editora da Unesp,
decodificando esses signos, esses códigos de conduta que também doutrinavam a população. Entra o primeiro bispo, né, sobre os signos daquela pompa barroca, mas eles querem impor hierarquia aqui nas Minas. Sim. Por exemplo, né, o caso da Diocese de Minas Gerais, mas isso aconteceu nas dioceses que foram sendo fundadas pela colônia. Então, você vai nos textos eclesiásticos, você tem todo um problema com a legislação. Para você entender essa legislação, a sobreposição de legislações, você precisa se reportar ao Padroado Régio Ultramarino, né, que já é um instituto jurídico muito antigo, desde os tempos de Constantino. Sim. E que foi se consolidando no direito eclesiástico até atingir a sua forma medieval. E na época moderna, os reis se beneficiaram desse estatuto de reis cristãos para pleitear do Papa uma espécie de árbitro universal, né, a legitimidade para as conquistas que eles estavam estabelecendo, para a defesa dos territórios. E, paralelamente, levar até esses gentios, que eram assim classificados, a evangelização. O problema do padroado, e aí vocês me perguntam desses temas de pesquisa, é justamente você entender não a ideia dele, né? E a sua conceituação jurídica, a sua apresentação, a sua forma jurídica, que está ali bem apresentada nos textos civis e nos cânones, mas na prática. Sim. Na prática. Então, você vai aos livros de visitas pastorais e verifica as tensões entre os juízes eclesiásticos e os juízes da coroa. Isso tudo permeou esse estudo, né, que é o primeiro, que é o poder e palavra. E aí eu continuei mordida, né, por aquela comichão, por aquela curiosidade de entender esse padroado na prática. Mas na prática, eu precisava dos processos propriamente ditos. O que eles julgavam? Que tipo de crimes que se estabeleciam para a mitra julgar, já que eles eram restritos pela coroa? Então, nesse livro, o Excomunhão e Economia da Salvação, eu até pus um comentário lá, na dica de leitura que vocês fizeram, que eu agradeço. Eu lido, sim, com parte dos processos de livramentos crimes, porque a historiografia, por um tempo, ela meio que comprou a ideia de que os bispos, eles não podiam ter jurisdição sobre as pessoas leigas, que o defensor e o legítimo juiz sobre as pessoas leigas, né, era o rei que detinha o monopólio da violência. Mas a mitra, em alguns casos, ela detinha a jurisdição sobre os crimes cometidos, sim, por pessoas leigas, não apenas por pessoas eclesiásticas. Então, o aljube, ele não é só a prisão de pessoas eclesiásticas, né? Eles falavam, antigamente aqui em Mariana, que tem o aljube, nos prédios antigos, eles falam assim, a prisão de padre. Errado. Né? É uma prisão para culpas eclesiásticas, para condenados do tribunal eclesiástico. Sim. Então, no Excomunhão e Economia da Salvação, a gente nota que nas circunstâncias da infâmia, da fama pública, e os estudos do Marco Antônio Silveira, do Donald Ramos mesmo, numa coletânea de 1995, organizada pela professora Maria Beatriz, ele fala nessa voz popular, na voz pública, na importância da opinião pública. Marco Antônio Silveira depois vem com o estudo lapidar dele, Fama Pública, e ele mostra essas complexidades da vida comunitária, do qual a paróquia é um microcosmo, a paróquia é um celeiro, né? Porque a paróquia é uma unidade burocrática, central. Ela é responsável por todos os registros, de todos os ritmos da vida, batismo, óbito, casamento, mas também os proclamas desse casamento para detectar se a pessoa não estaria cometendo bigamia. Bigamia já era da alçada da Inquisição, mas também era crime de foro misto. Então você tem essas superposições, então você fica... você tem que fazer várias leituras paralelas. E aí o universo de pesquisa, para fazer esse tipo de discussão, eu já participei de várias bancas com estudos super importantes e estudos super interessantes. Agora mesmo em dezembro, tem uma do Walter, da PUC de São Paulo, que é sobre o sacrilégio, lá na Diocese de São Paulo. Participei da Larissa, lá em São João del Rei, sobre crimes de feitiçaria.
participei de outras sobre bigamia, porque a pessoa vai fazer um estudo mais verticalizado, né, daquela prática. As práticas transgressoras do matrimônio, divórcio, concubinato, e essa questão das tensões entre a Inquisição e o poder eclesiástico, né? Então, a gente costuma dizer, para a gente compreender esse panorama, no nosso pós-doc, na saudosa UFMG, tem muita saudade da UFMG, que acolheu nossa pesquisa, né? E nos auxiliou tanto nesse momento, nós costumamos falar aí sob a batuta da professora Jônia Furtado, está conosco no nosso grupo de pesquisa hoje, o Justiças e Impérios Ibéricos de Antigo Regime, de IAR. Esse livro aqui, que nós publicamos em coautoria com a professora Júnia, eu e Cláudia tá lá, porque a gente não pode falar numa justiça única para o período colonial, a gente tem que falar em justiças, né? Então, a gente fala as justiças, porque eram justiças que se locupletavam, mas que, ao mesmo tempo, elas disputavam espaço nesse território, né, da colônia, e o campo da diocese era um campo também de afirmação hierárquica, mas também de muitas tensões. E a mitra diocesana, ao tempo que ela, por exemplo, ela não poderia executar pelos seus próprios agentes uma sentença de açoite, né? Mandar açoitar, mandar prender. Ela tinha que mandar esses autos lá para a ouvidoria da comarca. E o ouvidor da coroa, ele analisava esses autos e verificaria e ele executaria aquela sentença ou não. Mas a mitra avançava no predomínio, né? Sobre as consciências coletivas. Então, a excomunhão, as penas espirituais, as penalidades pecuniárias, isso tudo a mitra tinha essa liberdade de aplicar essas penalidades. E os delitos que eram detectados por infâmia nas visitas, mesmo sendo pessoas da jurisdição régia, não sendo pessoas eclesiásticas, a mitra poderia proceder. Então, a partir daí, você tem todo um universo para trabalhar e muitas fontes. As ações cíveis e religiosas, elas eram muito interligadas. Sim, nesse sentido de controle, de disciplinamento social. Você vê que tem casos que eram da alçada do Estado e da Igreja, mas quando que a Igreja poderia atuar e quando que o Estado poderia atuar? A Igreja poderia atuar quando ela apanhasse esse delito durante a visita. Por infâmia. A importância dessa categoria, né? Da pessoa estar infamada, da pessoa causar escândalo na opinião pública, causar esse escândalo na comunidade. Sim. Né? Então, você tem esse boom de estudos nos anos 80, e depois você tem os textos seminais do Antônio Manuel Espanha. Eu gosto muito do Imbecilitas, é um curso que ele fez aí até na UFMG em 2008, a convite da professora Júnia, professora Regina Horta, e depois virou um livro importantíssimo ao lado dos clássicos, As Vésperas do Leviatã, O Poder e Instituições. Ele vai mostrar justamente essa pluralidade, né, de jurisdições, de poderes. E a professora Laura de Melo Souza, ela vai fazer uma análise, por exemplo, no Sol e a Sombra, dentre vários trabalhos dela, aclimatando essa discussão para a realidade do Brasil, para a presença do escravismo, levando em conta o conceito de antigo regime colonial, de antigo sistema colonial, né? E problematizando essa compreensão do antigo regime que nos troca uma discussão importantíssima. E aí, nos anos 90, você já tem toda essa releitura desses códigos de etiqueta, os estudos da Iris Cantor, dessa professora que eu disse, a Patrícia Cid, de Cambridge, né? Que vão fazer essa interpretação das festas públicas, né? Porque numa sociedade em que as pessoas eram iletradas, as pinturas, as formas visuais de comunicação, até não verbal, elas eram também uma forma de persuasão. Então, como ler o Concílio de Trento, por exemplo, com seus decretos, a sua legislação, nas fontes eclesiásticas? São múltiplas. São múltiplas fontes. Então, hoje, nós temos muitas atas. Eu não sei se vocês conhecem essas publicações do arquivo da Arquidiocese de Mariana, né? As visitas eclesiásticas. Foram publicadas muitas atas de visitas pastorais, né?
que eram textos que os bispos publicavam. E, mediante as visitas, os párocos, era recomendado que eles fizessem a leitura nos domingos, dias de missa de grande concurso. Justamente nessa estação dessa missa de domingo, essa missa que lotava, que havia grande concurso de pessoas, o pároco acolhia denúncias. Essas denúncias, ele alimentava a engrenagem do tribunal eclesiástico. Então, é muito interessante você perceber essa comunicação entre as alçadas, né? Entre a persuasão, né, que era essa forma de convencer as pessoas, de atraí-las para o rebanho, e a coerção psíquica e a coerção até física, né, espiritual, pecuniária, oferecida nos tribunais, através da engrenagem das denúncias, e a denúncia ela era incentivada nas paróquias, a partir daquela noção da correção fraterna, que está lá no Evangelho segundo São Mateus, de que nós todos somos responsáveis pela salvação uns dos outros. É a economia da salvação, não é? Por isso, o nosso segundo livro, ele refere excomunhão, economia da salvação, porque o escopo dessas ações era a salvação das almas, uma perspectiva tridentina. Então, eu sou responsável pelo meu irmão, eu estou sabendo que ele está incorrendo em erro. O Evangelho segundo São Mateus orienta. Eu vou chamá-lo, vou chamar a atenção dele, vou conversar com ele sobre esse erro que ele está cometendo. Se ele tornar a errar, se ele reincidir, eu chamo uma testemunha. Eu já produzo prova testemunhal. Chamo essa pessoa e torno a presença dele para chamar a atenção. Se ainda assim ele reincidir, eu vou entregá-lo para o bispo. Eu já formalizo a denúncia. Sim. Então, a denúncia, ela era um desses mecanismos de averiguação dos crimes, né? De disciplinamento, de enquadramento moral da população. Sim. No Poder e Palavra, que é o nosso primeiro trabalho, foi muito interessante, porque tem um capítulo nosso que os bispos se dirigem para os visitadores, para os proprietários dos cativos, e falam para eles que eles têm responsabilidade na salvação dos seus escravos. Eles têm essa responsabilidade sobre a salvação deles. Então, se ele tem ali uma escrava, que ela leva uma vida licenciosa com todos os escravos, se o Senhor estivesse permitindo aquela situação, ele poderia ser chamado ao tribunal eclesiástico. Sim. E em alguns casos culminava em excomunhão. E dentro dessa ordem, a pessoa não poderia ficar excomungada 1 ano. Né? Porque era uma atitude de resistência à fé. Era tido o quê? Como uma heresia. Sim. E aí a pessoa já seria encaminhada, por via de processo, para o Tribunal da Santa Inquisição. Então, você tem essas sobreposições da legislação e o universo da prática dado tanto no discurso eclesiástico, no discurso pastoral, quanto nos autos das visitas, nos livros de sentenças do Tribunal Eclesiástico. É também um manancial muito interessante esses livros de sentenças. Foi trabalhado pela Marilda Santana, que ela trabalhou com divórcios, né? Nós também exploramos um pouco o livro de sentenças no nosso doutoramento, para a gente entender de que forma que essas sentenças estariam sendo aplicadas, qual o contingente disso estaria realmente, de fato, né, resultando numa consequência na vida dessas pessoas. Prática, de ordem prática, porque a gente sabe que o visitador também, durante a visita, ele poderia absolver. A visita, o Luciano Figueiredo, ele refere as visitas como um pequeno tribunal, né? As visitas eram um pequeno tribunal. Sim. Então, dependendo do caso, se fosse uma primeira ocorrência, a pessoa mostrava arrependimento, assinava o termo de admoestação e culpa. Qual que era o escopo da atuação da igreja? Nós falamos no início, a economia da salvação e havia misericórdia. O professor José Pedro Paiva, que também nos orientou em Coimbra, ele falava, por exemplo, para o caso da Inquisição, que ele é super especialista, a fogueira é a derrota do tribunal.
Porque, no fim, o que a Inquisição visava é a salvação das almas. Então, a misericórdia é uma tópica recorrente nesse discurso, mas a pessoa precisava dobrar a cerviz, ela precisava pedir essa misericórdia. Então, se a pessoa fosse excomungada, então você vê a dimensão, né? Eu até coloquei aqui nas minhas considerações finais, para mostrar para vocês depois no final. E você tem toda essa dimensão que nós falamos, né? Pública, privada, muitas vezes as duas sobrepostas. Essa questão da dimensão do público-privado, até da invasão da propriedade do senhor pelo escravo, e a pedagogia que é imposta por meio de todos esses múltiplos mecanismos. Sim. Por exemplo, a pessoa, eu disse, ela não poderia ficar um ano excomungada, né? Mas como que ela faria se ela quisesse misericórdia, para ela ser perdoada? Havia um rito previsto no ritual romano e ela precisaria usar um traje específico de penitência, um traje penitencial, e ela entraria na igreja em dia de grande concurso de fiéis, com aquele traje penitencial, e pediria absolvição ali perante toda a comunidade dessa excomunhão. Né? Então, ela passava por essa situação aí. Então, você vê a dimensão pública da misericórdia e a dimensão pedagógica da ação da igreja, dessa ação pastoral. Uhum. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se eu posso prosseguir. Como é que vocês preferem essa evolução? Sim, eu queria uma pergunta que eu já tenho para fazer. Se você, né, puder explicar a sua opinião também, se tiver dentro das suas pesquisas, sobre como a aplicação do sistema de padroado ele era muito diferente, né? Assim, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com Portugal e com o Brasil. Acho que desde o período colonial isso já é bem visível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que né, quais que a gente podia analisar as principais diferenças aí desse sistema de padroado e especificamente em Minas Gerais, tinha também uma especificidade da forma de aplicação do padroado régio em Minas Gerais para outras províncias na colônia. Minas, quando eu estava começando os meus estudos, fui muito incentivada pela professora doutora Iris Cantor da Universidade de São Paulo, e ela me disse uma coisa que eu não esqueci mais, que Minas é o laboratório do padroado régio. Uhum. Por que Minas é um laboratório? Não é? Minas ocupa naquele momento uma centralidade nas atenções de todo o império, estava produzindo um minério, né, o ouro, muito precioso. Né? E naquela fase ali da acumulação, de Portugal descobrir essas minas e despertar grande cobiça, inclusive em outras potências europeias. Então, óbvio que para cá se implantaria um aparato de controle que se procuraria fechar ao máximo em torno da fidelidade à figura do rei. Então, Minas é um laboratório do padroado régio nesse sentido. Por exemplo, Ouro Preto, então Vila Rica, nós estamos falando do século XVIII, cabeça de comarca, né? Mariana pertencia, enquanto essa circunscrição jurídica de cabeça de comarca, à ouvidoria real instalada em Vila Rica. E lá estava o ouvidor que acumulava a atribuição de juiz dos feitos do rei. Ora, como juiz dos feitos do rei, ele detinha essa competência, essa prerrogativa de analisar as sentenças atribuídas pelo Tribunal Eclesiástico à população, né? E houve muito conflito. Vocês já ficaram muito famosos, né? Todos devem conhecer aqueles alentados códices Costa Matoso. O ouvidor Costa Matoso, ele foi um grande inimigo da mitra diocesana, porque ele era, assim, até escandaloso. Houve escândalos promovidos pelo ouvidor Caetano da Costa Matoso em dia de missa, de procissão com o Santíssimo Sacramento exposto, causando aquele escândalo em toda a comunidade, porque ele queria a afirmação do poder real, no caso da figura dele que estava ali representando o rei. Então, Minas, eu concordo, corroboro com essa ideia da professora Iris,
de ser Minas Gerais esse laboratório padroado régio. Quando você tem, a partir de 1514, porque o direito de padroado, é bom que fique bem claro, ele vem... Você não tem esse direito todo concedido de uma vez para a coroa de Portugal. Ele é longamente gestado e gradativamente por meio de diversas buscas papais, não é? Então, em 1514, é que você tem, pelos poucos estudos que se tem a respeito, uma espécie de apogeu do padroado. Isso nós estamos falando, você me pediu para comparar com Portugal. Nós estamos falando do padroado ultramarino, porque a que se aplica esse padroado? As terras além-mar, as terras que estavam por conquistar, né? O que você tem lá para Portugal é um outro tipo de padroado, mais voltado para ordens e congregações religiosas, né? Dentro dessa ideia de doação e daquela entidade ou daquele particular cuidar de alguma ermida ou capelania particular, né? Tomar sobre o seu padroado, sobre o seu protetorado. No caso da colônia, o rei é que é esse protetor, é que é esse padroeiro. Então, para você ter uma legitimidade, né, para você regulamentar faculdades pontifícias, inclusive já de antiga data, o rei, ele começou a cultivar o hábito dele recomendar nomes de pessoas idôneas para serem os bispos, para encabeçar as dioceses, né? E você tem a diocese ao longo, desde as primeiras dioceses fundadas, e todas as dioceses ao longo, né, da colônia, até o século XVIII, ela se fixa e fixa também aquela fronteira se torna legítima com a criação daquela diocese. Sim. Quando se cria a diocese de Minas Gerais, você vai lá no Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, já em Cortesão mostra isso magistralmente, né? Nós estávamos no bojo das negociações do Tratado de Madrid. E a gente sabe que as fronteiras em Minas Gerais, elas são motivo de tensão ao longo de todo o século XVIII. Você tem tensões envolvendo as fronteiras, inclusive das paróquias, e párocos tendo conflitos com párocos. Por exemplo, a Diocese de Minas Gerais teve conflitos gravíssimos com a Diocese de São Paulo, por conta de fronteiras. Então, o padroado, eu meio que defendo isso no meu trabalho, ele existe enquanto ideia redondinho no ambiente legislativo, muito bem resolvido. Mas quando você vai para o universo da prática, ele é extremamente tenso, ele é extremamente conturbado, controverso, permite muitas dúvidas de jurisdição. Isso aqui é um exemplo para você ver essas inúmeras dúvidas de jurisdição que surgem, uma outra fonte também de pesquisa, que vocês estão perguntando sobre possibilidades de pesquisas. Sim. Eu gosto muito de recomendar o copiador de cartas de Dom Frei Manuel da Cruz. Vocês conhecem? Sim. O copiador de cartas, ele narra muitos desses conflitos, muitas dessas dúvidas de jurisdição, muitas situações surgidas e que, no fim, se demandava o arbítrio da coroa. Então, para sanar questões locais de a quem caberia aquela jurisdição, a quem caberia aquele determinado limite fronteiriço dessa paróquia, né? Quem é que deveria atuar? Então, o padroado, na prática, ele deixa essas dúvidas, não é? Então, essa diferença. Por exemplo, tem uma revista de História da Cultura da Universidade de Coimbra. Nessa revista aqui, tem um texto nosso, depois se vocês quiserem eu posso enviar, nós tratamos, porque quando você tem o estabelecimento da Mitra, você tem a criação do Tribunal Eclesiástico, que é a faculdade episcopal. O bispo é ao mesmo tempo o pastor e o juiz, né? A igreja é mãe e magistra, ela é mestra e mãe. Então ela ensina, né? Mas ela também tem aquele poder ela exerce a coerção psíquica, né? E ela também tem, através do Tribunal Eclesiástico, a prerrogativa de aplicar essas penalidades, conforme se sistematizou nos cânones do Concílio de Trento, né? Então, aí, quando você tem a instalação do Tribunal Eclesiástico, do Auditório Eclesiástico, você tem nele dois foros.
Você tem o foro gracioso, né? Aí, nesse artigo, eu vou falar do foro gracioso, que é o foro pelo qual a Mitra concede, atende a pedidos das pessoas. Por exemplo, de padronatos particulares. Né? A família tem lá um espaço, quer uma capelania, ela quer uma licença para exercer um padronato particular. Sim. Então, você tem essas diferenciações. Além do foro, isso é uma das concessões que poderiam passar pelo foro gracioso do Tribunal Eclesiástico, né? Outro exemplo que eu falo aqui nesse artigo, o ermitão. O ermitão, ele, né, peregrinava e ele pedia esmola. Então, para ele pedir esmola, ele precisava da licença da coroa. Se ele não tivesse a licença, ele corria o risco deles pegarem tudo que ele tinha arrecadado para a Mitra, né? Porque aquele território era circunscrição legítima de um bispo diocesano, né? Então, você tem o foro gracioso e o foro contencioso. No foro contencioso, você tem as ações cíveis, muita execução de dívida, muita ação creditícia, é o que mais tem. Sim. Se você pegar o meu livro de Excomunhão, o que mais você vai ver lá, mas eu não adentrei essas ações, não. Sim. Está aí um outro terreno para as pesquisas. Você tem algumas ações da alma, no qual a pessoa empenhava a salvação da alma, que ela ia pagar aquela dívida. Sim. Né? E os livramentos crime. Os livramentos crime, que são esses casos que nós sabemos, de transgressões públicas, de agressões, né, de concubinato, sim, de adultério. E tem muitos casos. E tem os casos, por exemplo, são muitas histórias, né? Por exemplo, a de Vitória Maria. Eu queria mostrar para vocês o caso de Vitória Maria. Eu não sei se dá tempo. Sim. Dá? Pode falar. É um exemplo na fonte de atuação da Mitra diocesana para com pessoas da jurisdição real. Quer dizer, a pessoa que não era religiosa, que não era do clero, né? Como nós falamos. Vitória Maria foi denunciada junto de Manuel José de Azevedo, foram denunciados pelo meirinho do juiz eclesiástico pelo crime de matrimônio clandestino. Somente Vitória Maria Assunção, que ficou presa. O seu cônjuge alcançou carta de seguro que lhe garantiu a liberdade enquanto ocorria o livramento. Mas aí o problema, onde que Vitória Maria ficou presa? Ela estava numa comunidade rural, num distrito. Ela ficou presa, abro aspas, em um tronco que serve de cadeia. Ela ficou presa em um tronco, no tempo, debaixo de sol e de chuva, no arraial da campanha do Rio Verde, por ordem do reverendo vigário da vara, José Xavier da Silva Toledo, pelo crime de casar-se clandestinamente. E aí, por caridade, que as pessoas levavam comida, e ela implora ao Tribunal Eclesiástico, por meio de alguém que lhe fez uma caridade, implora pelas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali mesmo, na vigararia da vara, ela pudesse ser, o vigário da vara tomar conhecimento do crime dela, e ela se defender e ser julgada, porque ela não tinha condições de vir até a sede, que era Mariana, para se livrar por meio de livramento. E o marido clandestino, ele se livrou por meio de carta de seguro. Então você tem esse universo, né, das iniquidades, né, das desigualdades no âmbito, né, de pessoas que foram denunciadas juntas, né? Os dois foram denunciados juntos. E tem muitas situações que são dignas de nota. Por exemplo, no caso, o Bruno Feitler, ele aponta isso muito bem nos trabalhos dele, que eu gosto muito, os estudos do professor Bruno Feitler, da Universidade Federal de São Paulo. Por exemplo, tem na igreja no Brasil, dele com outro também que estuda o jansenismo dos bispos, o professor Everton Salles, o livro foi organizado pelos dois. Ele mostra que muitas vezes o arbítrio do bispo,
ele é que vai preponderar. Bigamia, por exemplo, era um crime da alçada inquisitorial e que se torna, por meio de concessões, exclusivo da Inquisição. Mas quem que deveria encaminhar os autos? O bispo. Sim. E aí, se ele resolvesse que ele iria processar esses autos ali mesmo, no tribunal, ali mesmo ele tomava os testemunhos e poderia ou não encaminhar a Inquisição. Então, muitas vezes, dependendo da linha pastoral abraçada por esse bispo, e aí você tem outro campo de estudo, que é o estudo biográfico. Eu vi que vocês também fizeram uma live com a professora Maria da Glória sobre biografias, não é? Sim. Muito bacana. Você tem vários estudos dos arcebispos e bispos sobre essa ótica da biografia, porque conforme a atuação dele, isso é muito subjetivo. As opções que ele fazia, a formação intelectual. Dom Frei Manuel da Cruz, por exemplo, que foi o bispo que eu me detive mais no mestrado, ele era doutor em cânones, né? Então, ele era muito especializado. Então, ele era muito legalista. Ele era muito legalista e gostava de fazer valer os cânones. E, assim, muito admirador da Companhia de Jesus e dos santos do Concílio Tridentino. Mas isso lhe rendeu muitos problemas depois, quando ascende, né, o Ministério Pombalino. Aí ele teve problemas com a expulsão dos jesuítas, ele quis entregar o seminário para os jesuítas. Então, essa questão da biografia, dentro dessa história, para você compreender, é muito útil também você fazer uma pesquisa biográfica desses personagens. A gente sabe que os conflitos que opuseram o cabido de Mariana ao bispo foram coisas, assim, muito acirradas. E análises de eruditos e de estudiosos que vêm das próprias hostes eclesiásticas escancaram que pode ter ocorrido mesmo violências, né, acirradas nesses conflitos, mesmo até assassinatos, né, coisas assim, porque foram conflitos muito acirrados que ele vivenciou com os próprios côneges do cabido que ele nomeou, né? Mas todos esses tinham lastros importantes lá na corte lisboeta. E eles também, como o bispo, se correspondiam com a corte. O que tornava tudo isso muito complexo. Então, você tem, além desse campo da legislação, que nós falamos aqui, da comparação, né, desse texto das constituições, por exemplo, com a documentação eclesiástica, você tem essa questão biográfica, que acredito também que a questão biográfica possa vir a trazer muitos frutos no sentido de elucidar, né, a forma como os diferentes perfis, por que ele, Dom Frei Manuel da Cruz, tendo o currículo que ele tinha, sendo doutor, naquele momento, um freire, né, de uma família importantíssima em Portugal, reconhecida, ele aceita vir, ser sepultado aqui, e depois ele não, o trabalho dele não obteve sequência. Os outros dois que advieram, né, Dom Joaquim Figueroa e Dom Frei Domingos, depois o próximo que viria foi Dom Frei Domingos da Encarnação Pontivel. Vieram dois outros que tomaram posse da arquidiocese por procuração e resolveram não se fazer presentes, né? Depois, no final, o Dom Frei José da Santíssima Trindade, que era confessor da rainha, ele aceita vir, mas ele impõe uma condição para ela, qual seja, ele a obriga a protegê-lo nos casos de invasões que se intentassem contra a jurisdição eclesiástica, a rainha defendê-lo. Porque ele sabia que a jurisdição eclesiástica era alvo de muitos ataques, né? Essa questão biográfica, ela também é muito importante nesse tipo de trabalho, porque ela ajuda a elucidar essas diferenciações que surgem em determinados perfis pastorais. Eu não gosto, por exemplo, de trabalhos, é muito comum a gente ver trabalhos desses mais assim tradicionalistas, historiadores mais do século XIX, já estabelecer os bispos como se assim, jogasse todos, né, no mesmo balaio. Todos são funcionários da coroa. Sim. Né? Então, todos são obedientes à coroa. Não necessariamente. Sim. Né? Porque o grau da politização deles, as opções intelectuais que faziam,
a sua formação fazia com que muitas vezes eles resistissem. Muitas vezes essa resistência não poderia ser assim desfraudada, né, de uma maneira mais escancarada. Mas, por exemplo, torna o exemplo Dom Frei da Cruz que eu estudei mais. O caso, por exemplo, da prerrogativa do pecado reservado, né, que era o delito, o bispo, dentre as prerrogativas que ele tinha a prerrogativa de dizer qual pecado era reservado a ele dar o perdão. A pessoa, para ela obter o perdão, ela podia pedir esse perdão somente, obter esse perdão somente do bispo. Assim como hoje tem casos que só o Papa pode perdoar, né, que era o pecado reservado. Quando você tem nas Minas o problema do descaminho do ouro, que é o contrabando, né? O rei Dom José I obriga Dom Frei Manuel da Cruz, obriga a lançar na tábua, porque tinha que ter uma tábua, né, na sacristia, com os crimes que eram pecados reservados à mitra, ao perdão reservado ao bispo. E o rei queria que o contrabando fosse pecado reservado. Ele fala, não, eu não vou tornar o contrabando pecado reservado. Eu não concordo. Sim. Que a mitra diocesana vai dizer se isso é ou não pecado reservado. A autoridade episcopal entra numa discussão com o Conselho Ultramarino sobre isso, mas o rei pessoalmente escreve uma carta dizendo que nessa corte se estava botando muito reparo na resistência dele em não estabelecer o contrabando como pecado reservado. Aí ele foi praticamente forçado a estabelecer o contrabando como pecado reservado à pessoa dele, mas óbvio que isso não diminuiu o problema do contrabando em Minas Gerais. E as consequências a gente sabe quais foram sucessivas derramas, Sim. e depois o problema da Inconfidência. Sim. Até com participação grande de eclesiásticos e de intelectuais eclesiásticos. Sim. Né? Então você tem todo um campo de atuação dentro dessa parte do disciplinamento social, que os bispos eram agentes privilegiados por investigar. Há muito ainda o que fazer. Há muitos processos que não foram analisados. Você tem o problema das penalidades, né? Entender essa lógica de que forma que essas penalidades foram processadas, o impacto disso público, essa questão das interpolações, né, entre a ação pastoral e a ação do Tribunal Eclesiástico, isso ainda está muito mal explicado. De que forma que uma engrenagem alimentava a outra, para mim parece muito evidente, porque o visitador, quando chegava da visita, o escrivão ele tinha que apresentar um livro lá no Tribunal Eclesiástico, no juiz eclesiástico, com aquela lista de crimes, né, que foram apanhados em delito. Então está demonstrado que as visitas, as devassas e as denúncias, elas alimentavam a engrenagem do Tribunal Eclesiástico. Sim. Né? Então você tem todo um campo por estudar. Mesmo essas diferenciações por categorias, né, os discursos voltados para a população escrava, voltados para os senhores, o problema do casamento, o problema vários, né, essa questão da mulher, né, que já emerge, por exemplo, esse caso da Vitória Maria, eu acho muito emblemático, né? E esses processos, crimes que transcorreram na mitra, eles estão todos por analisar. Sim. Esses processos, eles estão disponíveis só no arquivo eclesiástico da Cúria ou são processos que encontram em outros arquivos? Sim, nós temos esses processos também disponíveis no arquivo público do Estado do Maranhão. Maranhão é a diocese que, segundo a Poliana Gouveia, autora também de um trabalho importante, nós participamos de uma coletânea dela, esse livro aqui, que ela, junto com o professor Ilan de Matos, Inquisição e Justiça Eclesiástica. Ela fala nesses processos. E é muito interessante, é uma diocese muito tradicional, né, criada no século XVII, Grão-Pará e Maranhão, porque foi a diocese de onde veio o primeiro bispo de Minas Gerais, Dom Frei Manuel da Cruz. Então, segundo Poliana, o arquivo público de lá, eles receberam esse acervo, né, dos processos eclesiásticos
e eles disponibilizam também para consulta. Eu não sei hoje, né, com esse problema de pandemia, como se está funcionando, a gente sabe que está tudo restrito e esse material não está digitalizado, né? Agora, um manancial de fontes muito importante que eu considero e que está digitalizado, está online, é o material do Projeto Resgate. Aquelas correspondências também, elas são muito valiosas no sentido da pessoa perceber esses diálogos entre esses poderes. Então, eu listo uma série dessas correspondências, né? Tanto no meu livro Poder e Palavra, quanto no Excomunhão e Economia da Salvação, de certa forma, eu trabalhei também com essas cartas, porque nelas você consegue perceber os diálogos, né, com aqueles organismos, mesa da consciência e ordens, que teoricamente cuidava dos assuntos espirituais. Mas às vezes a questão era tão complexa que passava também pelo Conselho Ultramarino, né? Você tem a questão com a Inquisição, né? Então, você pegando esse material do Projeto Resgate, você tem os pareceres do Conselho Real, as cartas régias, você percebe direitinho o arbítrio da coroa, né? Em questões locais. Então, eu considero esse material do Projeto Resgate também muito privilegiado para a gente elucidar questões relativas ao padroado. Ótimo. Nós temos já mais questões aqui, só que o Instagram, o tempo da live é 1 hora, e 1 hora ele fecha. E aí eu acho que vai fechar daqui a 5 minutos. Aí qualquer coisa a gente encerra e inicia uma próxima. Eu vou fazer uma das perguntas aqui, do Joaquim, perguntando, professora, quando o escândalo de sedução e rápido não passa pelo eclesiástico e passa para a alçada civil, entrelaçando-se com o governo da capitania e pelo Conselho Ultramarino. Sim, essa questão do escândalo na colônia, ela é uma questão de sossego público, né? De ordem pública, né? Então ela passa por essa questão da pessoa estar perturbando o sossego, né? E um dos institutos centrais que consolidavam essa sociedade que se intentava criar, também na Diocese de São Paulo, como na Diocese de Minas Gerais, era a família, né? Mas era a família nos moldes tradicionais, né? Que se propugnava nos concílios, no catecismo da igreja, nas constituições. Então, tudo que se atentava contra a família, como um crime de sedução e de rapto, isso interessava ao Estado, interessava à igreja. Sim. Porque você ataca um instituto familiar e com esse escândalo, né, de você levar uma moça de sua virgindade, como assim se dizia. Eu tenho exemplos, por exemplo, ainda não falei para vocês das querelas, né? Que você tem, no caso eclesiástico, você tem as queixas e você tem as querelas. No caso da querela eclesiástica, é esse tipo de crime que o Joaquim está lembrando, um crime violento, mas cometido pela pessoa eclesiástica. E você tem também a querela como denúncia direta a ser recebida lá na ouvidoria, que é a querela civil, justamente para esse tipo de delito, né? Que você tinha um alicerce da sociedade, que era a família, sendo atacado. A família e o sossego e a ordem pública. E, portanto, você abalava uma ordem que era conveniente à coroa. E aí os agentes, no caso, você tem a jurisdição partilhada, né, pelo juiz da Câmara, nesse caso, né, nessa questão de ordem pública do sossego. Sim. E depois ele mandaria esses autos para a ouvidoria da comarca, para o ouvidor que, segundo Raimundo Faoro, os textos das ordenações filipinas, era o corregedor, né, ouvidor, corregedor da coroa e juiz dos feitos do rei. Né? Então, é dessa forma que esse crime acaba se entrelaçando e sendo, sim, objeto. Por exemplo, por que então, na mesma lógica da pergunta do Joaquim, é objeto do Conselho Ultramarino a questão das órfãs, né? Da permissão das viúvas para vir à colônia, para passar a colônia, viúvas e órfãs. Toda essa questão com os enjeitados, né? Com as crianças expostas, tudo isso interessava ao Estado.
Sim. E estava regulamentado nas ordenações filipinas, que elas regulamentavam toda essa legislação eclesiástica que a gente está citando e que a diocese tem que se submeter às leis do reino. A gente tem mais uma próxima aqui, mas aí, porque eu tô com medo da live cair, a gente encerra essa e abre outra, tá? Aí, pessoal, vai encerrar bem rápido. Só o tempo de eu encerrar e abrir nova live, a gente volta com as perguntas. Continuando com as perguntas. Então, a gente já volta.